Você já é forte, só precisa parar de se dizer o contrário. Essa frase parece simples, mas ela carrega um conflito silencioso que milhões de pessoas vivem todos os dias. O conflito entre o que você realmente é e aquilo que você acredita ser. E se você está aqui agora ouvindo isso, é porque em algum lugar dentro de você existe uma força que está tentando acordar. Uma força que sempre existiu, mas que foi sufocada por anos de dúvidas, comparações, críticas, fracassos, expectativas externas e, principalmente, pela sua própria voz interna. Aquela que repete constantemente que você não é bom o bastante. Hoje, neste exato momento, você vai entender por que essa voz não é sua inimiga, mas também não é sua verdade. Você vai descobrir como recuperar o poder que você perdeu para ela e como ativar o potencial que você já possui. Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito, mas agora, enquanto você escuta cada palavra. Porque a verdade é que você já venceu batalhas que poucas pessoas conhecem. Sobreviveu a dias difíceis, atravessou situações que teriam derrubado muita gente, enfrentou medos, suportou pressões e aguentou dores que ninguém viu. Não importa o que você pense de si mesmo, você já tem o histórico de força comprovado. O problema é que você esqueceu. Ou pior, te fizeram esquecer. E hoje eu quero te mostrar como lembrar. Talvez você tenha crescido comparando seu valor com o que esperavam de você. Talvez tenha se acostumado a pensar que só é forte quem é impecável, quem não falha, quem não erra, quem nunca sente medo. Talvez você ainda acredite que exista um tipo ideal de força, uma versão perfeita de você que nunca hesita, nunca recua e nunca duvida. E por causa dessa fantasia impossível, você acabou criando a narrativa de que é fraco. Mas isso nunca foi verdade. Porque força real não tem nada a ver com perfeição. Força real é continuar, mesmo quando você não tem certeza. É levantar no dia seguinte, mesmo quando a noite foi difícil. É tentar mais uma vez quando tudo indicava que você devia desistir. É caminhar com medo, com dúvidas, com receio, com falhas. Não existe força mais autêntica do que essa. Você só precisa parar de se dizer o contrário. Precisa parar de alimentar a crença de que seus erros te definem, de que seus medos te invalidam, de que seus momentos ruins anulam todo o resto que você já fez. Precisa parar de reforçar todos os dias uma história que te enfraquece. Porque todo pensamento repetido vira identidade. E toda identidade molda o seu destino. Agora, eu quero que você pense em algo. Quantas vezes você duvidou de si mesmo não porque era incapaz, mas porque estava cansado? Quantas vezes você se julgou fraco por não conseguir continuar quando, na verdade, você já tinha carregado peso demais por tempo demais? Quantas vezes você se comparou a outros que nunca precisaram enfrentar o que você enfrentou? E quantas vezes você esqueceu de reconhecer tudo que já superou porque estava ocupado demais se punindo por aquilo que não deu certo? Preste atenção. Você não é fraco. Você está exausto. Você está sobrecarregado. Você está confuso. Você está tentando dar conta de tudo sozinho. E ainda assim continua tentando. Isso não é fraqueza. Isso é força. E hoje você vai aprender a enxergá-la com clareza. A sua mente interpreta tudo que você repete como realidade. Se você diz "eu sou fraco", todos os dias seu cérebro vai procurar evidências que reforcem isso. Vai ignorar todo o resto e vai confirmar a narrativa. Não porque ela é verdadeira, mas porque você a escolheu. Se você diz "eu não consigo", você impede seu próprio cérebro de buscar caminhos. Se você diz "nada dá certo para mim", você deixa de enxergar as pequenas vitórias que estão acontecendo. E quando você passa anos se dizendo o contrário daquilo que você é, você começa a agir como alguém que realmente acredita na mentira. Mas hoje eu quero quebrar esse ciclo. Quero te guiar para o ponto onde você deixa de ser inimigo de si mesmo e passa a ser seu maior aliado. Antes de continuar, respire fundo, de verdade. Puxe o ar, segure por 2 segundos, solte bem devagar. Agora faça mais uma vez. Você acabou de dar ao seu corpo um sinal de que está seguro, e é nesse estado que sua mente absorve novas verdades com mais facilidade. Agora ouça, você só precisa desligar a narrativa que te enfraquece e religar a narrativa que te fortalece. Não é sobre mentir para si mesmo. Não é sobre repetir frases vazias de motivação. É sobre substituir uma mentira negativa por uma verdade ignorada.
É sobre trazer para a superfície a força que você já tem, mas que deixou de valorizar. E isso começa quando você entende que aquela voz interna que te critica não é você. Ela é a soma de tudo que ouviu, sentiu e viveu. Ela é o eco da opinião de outras pessoas. Ela é o reflexo de antigos medos. Ela é o resultado de anos de autocobrança. Mas ela não é sua essência. Sua essência é a parte de você que já venceu tantas coisas impossíveis que, se você listasse todas, ficaria impressionado. Sua essência é a parte que sempre quer tentar de novo, a parte que busca crescer, a parte que não aceita viver uma vida pequena, a parte que está aqui, agora, com atenção, querendo despertar. Isso não é fraqueza, isso é força, uma força silenciosa, madura, que você ainda não aprendeu a honrar. Talvez você tenha se acostumado a olhar para si mesmo com um filtro negativo, a enxergar apenas suas falhas, suas limitações, seus erros passados. Talvez sua mente tenha criado um hábito automático. Sempre que algo dá errado, você se culpa. Sempre que algo dá certo, você diz que foi sorte. Sempre que alguém te elogia, você desconversa. Sempre que surge uma oportunidade, você se diminui. É como se fosse mais fácil acreditar que você é pequeno do que admitir que você sempre foi capaz. E esse comportamento, repetido ao longo dos anos, criou a impressão de que você não é forte. Mas o que você nunca percebeu é que justamente esse ciclo de autossabotagem, esse hábito de sobreviver, mesmo acreditando pouco em si mesmo, esse esforço constante de continuar mesmo carregando um peso emocional enorme, isso por si só já é prova de uma força imensa. Imagine por um instante que você pudesse observar sua vida de fora. Observar a pessoa que acordou por tantos anos, mesmo sem vontade, e foi lutar pelos seus sonhos. Observar a pessoa que sofreu, caiu, errou, mas voltou a tentar. Observar aquela versão de você que chorou em silêncio e mesmo assim se levantou no dia seguinte. Se você visse outra pessoa passando por tudo isso, você a chamaria de fraca ou de extraordinária? Você já sabe a resposta, e ela revela o que você precisa ouvir. Você só trata a si mesmo com dureza porque aprendeu a enxergar suas cicatrizes como defeitos, quando na verdade são medalhas. E é aqui que começa a virada. A partir de agora, toda vez que sua mente disser que você é fraco, eu quero que você responda mentalmente: não, eu apenas esqueci da minha força. Toda vez que surgir a frase "eu não consigo", você vai substituir por "eu consigo aprender". Quando vier "nada dá certo para mim", você vai dizer "eu estou construindo algo maior", e isso leva tempo. Porque o que muda a sua vida não é pensar positivo, é pensar verdadeiro. E a verdade é que você é forte. Sempre foi. Só estava repetindo uma história errada. Agora, preste atenção nesse ponto importante. Força não é ausência de medo, é a decisão de seguir apesar dele. Força não é ausência de dúvidas, é a capacidade de agir mesmo sem ter todas as respostas. Força não é nunca cair, é levantar uma vez a mais do que você caiu. Os inabaláveis não são pessoas sem falhas, são pessoas que aprenderam a conversar melhor consigo mesmas. E você é capaz de fazer o mesmo. E quando você mudar a narrativa interna, sua postura muda, seus hábitos mudam, suas escolhas mudam, seus resultados mudam, sua vida muda. E existe um motivo psicológico para isso. Seu corpo reage àquilo que sua mente acredita. Se você acredita que é fraco, age como alguém que não tenta. Se acredita que é incapaz, evita desafios. Se acredita que não merece, afasta oportunidades. Mas se acredita que é forte, começa a agir como alguém que constrói. E quanto mais age assim, mais provas de força você acumula. E quanto mais provas acumula, mais essa verdade se solidifica. É um ciclo poderoso. E quando você inicia esse ciclo, nada e nem ninguém consegue te parar.